possível sentar, irmãos. 117 anos, Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos não nessa esquina, né, mas nessa cidade há 117 anos. Este mês é mês de aniversário, então é mês de festa, né? E nós nos reunimos sempre para... Nosso culto é festa, né? Mas quando nós nos reunimos para agradecer a Deus, né, por um aniversário desse, é mais festa ainda, né? Maior a nossa gratidão, né, ao Senhor nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra lá em Efésios, capítulo de número 5, do verso 22 ao 32. Eu quero falar sobre o amor e o cuidado de Cristo para com a sua noiva. O amor e o cuidado de Cristo para com a sua noiva. Esse texto, amados irmãos, Paulo escreve falando a respeito do relacionamento do marido e da mulher. Mas eu quero extrair aqui desse texto aquilo que Paulo fala a respeito da igreja com Cristo Jesus, né? Da igreja com Cristo Jesus, olhando para aquilo que você é como a noiva de Cristo, olhando para aquilo que você é como alguém que Jesus trouxe para debaixo da sua graça maravilhosa, como Ele te ama e como Ele cuida de você como noiva de Cristo. Nós cantamos aqui nessa noite: vem Senhor Jesus, né? Vem Senhor, vem buscar a sua igreja. Essa é a nossa expectativa como igreja de Cristo. Essa é a nossa esperança, que o Senhor venha para nos buscar e assim possamos habitar na eternidade. Efésios 5, do 22 até o 32. Acompanhe-me na leitura, se você tem a sua Bíblia, celular ou a física, né? Abra lá, Efésios 5, do 22 ao 32. Tá bom o microfone aí, Lucas? Tem que trocar? É bom trocar? Trocamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como também ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Eu quero destacar aqui o verso de número 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja, e é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta noite. O amor de Cristo, amados irmãos, pela sua noiva, pela igreja, por mim, por você, por nós, é imensurável, né? E esse amor é tão real quanto a cruz de Cristo Jesus, que nós temos colocado aqui, sabendo que Jesus foi colocado nessa cruz por amor a nós, pelos nossos pecados. O sacrifício não foi uma obrigação de Jesus, foi zelo do noivo
pela noiva, foi zelo de Cristo Jesus pela sua igreja, amor por nós, amados irmãos. E mesmo sendo ele totalmente Deus, ele sofreu como homem. As dores, as marcas em seu corpo, são reais. Tão reais que ele mostrou para os seus discípulos quando ele estava em dúvida: olha, aqui estão as marcas nas minhas mãos, nos meus pés, e também mostrou o seu lado. Agora, pense um momento. Qual o motivo que Deus teria para te amar? Qual o motivo que Deus teria para fazer esse tão extravagante amor por você? A resposta, amados irmãos, é nada. Nós não merecíamos nada. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu nos alcançar, O apóstolo Paulo, lá em Romanos, e também o profeta Isaías, ele diz assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e não havia esperança para nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, Isaías diz. Murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe do Senhor. Então estamos longe de Deus, mas Deus, em sua infinita graça, misericórdia, o Senhor nos amou e decidiu assumir os meus pecados, os seus pecados. E Ele lutou como um noivo, como um guerreiro, para conquistar o coração da sua noiva. E entregou-se voluntariamente lá na cruz do Calvário, por amor a nós. Ele foi, amados irmãos, ao lugar mais baixo que um ser humano possa ir. Ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi cuspido, foi tratado como um malfeitor. Tudo isso para me defender, para te defender como igreja dele, como a sua noiva. Ele suportou a sua dor, pensando na alegria que lhe estava proposta de vencer a morte, o pecado e o inferno, e de abrir as portas da eternidade para todos nós, para mim, para você, para a sua igreja. Não se trata, amados irmãos, da herança eterna, aquilo que você faz, para ser salvo, mas é o bem que o Senhor te fez, aquilo que o Senhor fez por você. Deus não nos ama por aquilo que nós podemos fazer. Deus nos ama porque Ele decidiu me amar, Ele se decidiu te amar. E quando nós abrimos os nossos corações para o Evangelho de Cristo Jesus e experimentamos esse amor de Cristo Jesus pela sua igreja, pela sua noiva, nós só temos uma coisa a fazer: amá-lo como Ele nos amou, entregar a nossa vida a Ele, como Ele se entregou por mim, por você e por todos nós. Vamos aqui nesse texto de Paulo aos Efésios, olhando para aquilo que o Senhor é para nós. Vamos lá? Você está com a sua Bíblia aberta lá em Efésios capítulo 5, lá no verso de número 23, ele diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Imagine você, amados irmãos, que todas as funções do seu organismo, elas estão guardadas aqui, na sua cabeça, Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza, está guardado aqui na sua mente e seu sistema nervoso central, Porque quando você bate o pé, você acha que dói ali o pé, Mas é um nervo, lá no cérebro, que dá o sinal de que o seu pé está doendo. Então, é a cabeça que tem o controle de todo o corpo, e a Bíblia está dizendo que Jesus é o cabeça da sua igreja, que Jesus é aquele que nos conduz, que Jesus é aquele que nos dá ordem, que Jesus é aquele que nos orienta, que Jesus é aquele que pensa os nossos pensamentos, que sente as nossas dores,
que sofre conosco no nosso dia a dia. Assim, amados irmãos, é que Jesus quer estar conosco, não no nosso braço, direito ou esquerdo, né? Não nas nossas pernas, mas o Senhor quer estar onde? Na nossa cabeça. Ele quer estar norteando os nossos pensamentos, dirigindo os nossos pensamentos. Ele quer estar assim na igreja, para tornar a igreja alguém muito abençoado. É lógico que Ele permite que algumas coisas aconteçam, né? Mas Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Você se sente como parte desse corpo glorioso e sente que Jesus tem sido o cabeça da sua vida? Você olha e consegue enxergar a igreja como Cristo dirigindo a igreja, orientando a igreja, né? E você consegue se ver como um membro que, quando o corpo dá uma ordem, né? Quando a cabeça dá uma ordem, você obedece, ou você é um membro que a cabeça dá uma ordem, mas você está desconectado, né? Jesus quer ser o cabeça dessa igreja, Ele quer orientar esta igreja. Em segundo lugar, amados irmãos, Ele diz que Ele é o cabeça e o mesmo salvador do corpo. Ele é aquele que salva o corpo. Estávamos perdidos, não havia quem pudesse nos salvar. Nenhum sacrifício, né? Nenhum dinheiro poderia comprar a minha salvação, a tua salvação, porque nós estávamos condenados à morte e ao inferno, estávamos sob o domínio de Satanás, estávamos sob o domínio do diabo. Aí então Jesus vem e fala lá em João 3,16, que Deus amou. Aí então veio o amor de Deus, e esse amor de Deus me alcançou e te alcançou. E Jesus vem, mas o diabo tenta frustrar os planos de Deus em me salvar e te salvar. Jesus é batizado e vai começar o seu ministério, e ali está o inimigo, tentando tirar Jesus do plano de Deus, para que ele não fosse lá para a cruz. E Jesus é provado 3 vezes, mas ele diz: olha, está escrito. E ele segue, por amor a mim, por amor a você, por amor à sua igreja. Ele não desistiu naquele momento de você, ele não desistiu naquele momento da igreja, mas ele estava sempre olhando para a igreja, para a salvação da igreja, para a cura da igreja, para a libertação da igreja, que é o seu corpo. Lá na cruz, todos os nossos pecados foram colocados. E lá no túmulo, ele mata a morte. Lá no túmulo, a morte fica presa. E ele ressuscita ao 3º dia para subir ao Pai e para abrir o caminho de volta para todos aqueles que fazem parte da sua igreja, para herdar salvação e vida eterna. Você consegue entender isso? Que Jesus é o Salvador da sua vida, que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Você consegue entender o sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário e resgatando você da morte, do inferno, das garras do inimigo? Amém? Depois, no verso de número 24, ele diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, nós ficamos sujeitos a Cristo Jesus. Devemos obediência a Cristo Jesus. Devemos nos submeter sempre a Cristo Jesus. Nossos atos, nossas atitudes, nossos gestos, nossa vida deve estar sujeita sempre a Cristo Jesus. E depois ele diz lá no verso de número 25: Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou e se entregou. Mas nós precisamos entender, amados irmãos, que Ele fez isso com alguns objetivos bem definidos. E nós precisamos compreender isto na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Você não foi salvo para ser colocado aqui na igreja, né? Para cantar louvores tão somente, para ouvir pregação e ir para a sua casa.
Tem um processo que o Senhor quer que aconteça na minha vida e na sua vida como igreja dele, né? E aí então ele diz no verso 26, para que a santificasse, para que a tornasse santa. É possível isso? Se eu olhar para mim como homem, para você como homem, certamente vou dizer, é impossível que alguém venha se tornar santo sobre a face da terra, porque nós não temos condições de viver em santidade pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, muito pelo contrário. Mas o que a palavra do Senhor nosso Deus está dizendo é que Ele veio para que a santificasse. É Ele que nos santifica, é Ele que nos torna santos. E é por isso que Paulo pode escrever a carta, as suas cartas pastorais, dizer aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão na casa de César, porque eles não são santos por eles, mas eles são santificados por intermédio da presença do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. E é por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:7, né, que vós sois vasos de barros, mas existe um tesouro precioso dentro de vós. Há um tesouro precioso habitando dentro de você, há uma preciosidade habitando dentro de você. E lá em 1 Coríntios 3,16 diz, você é templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita a sua vida. Amém? Você sente isso na sua vida? Você sente a presença de Deus? Você sente a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu dia a dia? Você se levanta de manhã e pode, como eu disse para os adolescentes ontem aqui, olhar no espelho e ver a presença de Cristo Jesus em você e contemplar que ali está uma obra-prima de Deus na sua criação e que habita em você o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, é por isso que Ele vem para santificar, para limpar, para tirar todo o mal da nossa mente, do nosso coração e nos tornar pessoas separadas para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. E como é que Ele faz isso, amados irmãos? Que Paulo diz que Ele faz isso por intermédio da lavagem de água pela palavra. É a palavra do Senhor nosso Deus que opera isso no nosso dia a dia. É a palavra do Senhor nosso Deus que opera isso na sua vida diária, ali na sua comunhão com o Senhor nosso Deus. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Ele disse que iria lavar os pés dos discípulos, Pedro disse, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E aí Jesus explica para ele o que é que está acontecendo. Ele diz, então Jesus, eu não quero que o Senhor lave os meus pés, eu quero que o Senhor me lave o corpo todo. Aí o que é que Jesus diz para ele? Pedro, você não precisa de lavar o corpo todo, é somente os pés, porque você já foi lavado pela palavra, porque é a palavra que nos lava, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, amados irmãos, no nosso dia a dia. É por isso que nós precisamos da leitura da palavra, e é por isso que nós sentimos sede da palavra, e é por isso que nós sentimos desejo de ler a palavra. Paulo disse que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o alimento para a nossa vida, amados irmãos, é a palavra. Por isso nós sentimos desejo de ler a palavra. E como é que nós entendemos isso, né? Às vezes nós não temos esse zelo de ler a palavra, mas aí nós ouvimos mensagens. Como eu gravo mensagens, então eu tenho o retorno das mensagens que eu gravo, né? E sempre os irmãos falam, pastor, mas olha, foi muito abençoada essa palavra para a minha vida nesse dia. Ou seja, como eu estava precisando, parece que o Senhor sabia que eu precisava ouvir essa palavra. Isso é o Espírito Santo de Deus clamando dentro de nós. Só que muitas vezes nós queremos a palavra pronta e não queremos ler a palavra. Mas nós precisamos ter esse costume, porque é essa palavra que nos lava, essa palavra que nos limpa, essa palavra que nos purifica. Parabéns a Uziana com os adolescentes, né? Eles estão lendo o Evangelho de Mateus. Cadê a Uziana? Está aí? É isso mesmo? Evangelho de Mateus, é isso? Cadê os adolescentes? Evangelho de Mateus.
porque eles vão fazer uma gincana, né, no Evangelho de Mateus, aprendendo a compreender, a entender e a viver a palavra, e tirar a direção, a orientação e santificar as nossas vidas através da palavra do Senhor, o nosso Deus. Segundo, propósito do Senhor nosso Deus em nos santificar, né? É que Ele vai ter que apresentar a sua igreja gloriosa, lá no versículo de número 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Você vai ser apresentado como pessoa gloriosa, como igreja gloriosa, como noiva gloriosa. O mundo olha para a igreja de Cristo e questiona. O mundo olha para a igreja de Cristo e não concorda com o seu viver. O mundo olha para a igreja de Cristo e a vê como orgulhosa. Aí eles acham que só eles é que são salvos. Irmãos, não é orgulho nosso, não é orgulho meu. Jesus decidiu me alcançar com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. E agora eu vivo realmente como filho de Deus. Eu vivo agora como uma nova criatura. Eu não aceito mais qualquer coisa para a minha vida, porque eu vivo para a glória do Senhor, o meu Deus. Então pode ser que alguém fale assim, pessoa muito orgulhosa, olha só, né? Havia um tempo em que diziam que não vinham aqui na igreja, né? Porque aqui era igreja de rico. Eu vi várias vezes, a igreja presbiteriana, a igreja de rico. Não é igreja de rico, né? É a igreja daqueles que têm sido agraciados com a palavra do Senhor nosso Deus. É a vida daqueles que têm sido agraciados com a bênção do Senhor nosso Deus. É a vida daqueles que têm sido agraciados com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus da vida, e por isso vivem de forma diferente. Não porque querem, mas porque o Espírito Santo de Deus nos abraça e nos conduz dessa forma. Porque Ele cuida de nós. Uma noiva, amados irmãos, no casamento, é a pessoa central, é a pessoa mais importante, é a pessoa mais bonita. A igreja diante do mundo é essa pessoa também. Aos olhos de Cristo, ela é a noiva. Então ela precisa realmente ser vista dessa forma, como alguém que tem a bênção de Deus, como alguém que vive debaixo da graça de Deus, com alguém que tem um sorriso no rosto, sim, com alguém que tem a solução para os problemas, sim, com alguém que tem o poder de dobrar os joelhos e clamar aos céus, e o Senhor enviar o socorro e trazer a bênção para todos nós. E é por isso que nós fazemos ali, está a salva de oração, é a prova de que nós vivemos como servos de Deus e como igreja de Cristo, crendo nessa autoridade que Ele nos concedeu de buscar da sua presença e trazer as bênçãos dos céus para a terra. E tem algo, amados irmãos, maravilhoso que Paulo trata aqui nesse texto, né? E ele diz que Ele vai nos apresentar gloriosa, mas como? Que gloriosa? Ele diz, vai ser sem mácula, sem rugas, santa, sem defeito nenhum. Então, imagine você, Jesus operando esse tratamento na sua vida, né? É como uma noiva que vai passar o seu dia de beleza. Ela vai ter o seu dia de preparo para se apresentar ao casamento diante do noivo. E ela tem um dia de banho de ervas, né? Ela tem um dia de cuidado dos cabelos. Ela tem um dia, né, para ficar bem relaxada. Ela tem um dia ali com todo cuidado que aquele local possa oferecer, porque ela é a noiva. Jesus cuida da sua igreja
e quer preparar a sua igreja, e quer que a sua igreja seja vista e viva desta forma, porque Ele vai te apresentar. Quando vier buscar, você vai ser apresentado dessa forma, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus, sem pecado, limpa, santificada, para a glória do nome do Senhor nosso, sem defeito. Pode estar sem defeito? Sim. Pode estar cheio de defeito por causa dos homens, mas a graça abundante de Deus nos trata e nos torna perfeitos. E em último lugar, Ele é quem cuida e também é quem alimenta. Isso está lá no versículo de número 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Irmãos, 117 anos, nós temos sido cuidados por Deus. Deus tem levantado irmãos e irmãs para os ministérios desta igreja desde antigamente. E quando eu olho daqui, né, e vejo aqui presbítero Dilma aqui na frente, né, vejo do outro lado ali, né, o presbítero Carlos, pessoas que se dedicaram tanto, né, por esta igreja, e tantos que são os mais jovens que estão aí se dedicando, hoje o presbítero Silas ali, né? Nós entendemos, é Deus que alimenta essa igreja, é Deus que cuida dessa igreja, é Deus que levanta os servos e servas para servir nessa igreja. É Deus que alimenta através da sua palavra, é Deus que alimenta através da direção, da orientação do teu Santo Espírito. Lembra de Jesus na multiplicação dos pães? Ele olhou para aquela multidão e falou assim: eles têm necessidade, então dá-lhes vós mesmos de comer, e Ele alimenta aquela multidão. Lembra a transformação da água em vinho? Jesus chega na festa, não deixa a festa acabar, Ele está ali naquela festa e Ele transforma aquele momento em um momento de alegria, de festa mesmo. O povo no deserto, quantas coisas o Senhor cuidou daquele povo lá no deserto, né? Jesus diz: olha, estamos aqui diante da ceia hoje, e Jesus diz: olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Eles olham, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e o cuidam. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele quem alimenta e cuida desta igreja. E eu quero concluir aqui, amados irmãos, dizendo para você, como igreja de Cristo, na missão que você tem, de levar esse evangelho. Pregar o evangelho para muitas pessoas parece difícil, porque elas acham que elas precisam, né, de fazer um curso, elas precisam de passar por um treinamento. Olha, irmãos, pregar o evangelho é você conhecer a palavra e dar o seu testemunho e dizer aquilo que Jesus tem feito e está fazendo na sua vida. É compartilhar das bênçãos que você tem recebido do Senhor durante os seus dias. E como igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, nós não temos que falar outra coisa senão do noivo, que nós estamos aguardando para vir nos buscar. Como noiva do Cordeiro, nós precisamos viver e aguardar a chegada dele. Anuncie o evangelho, fale de Jesus para as pessoas, fale dessa bênção que você tem de ter sido separado para servir ao Senhor, fale dessa bênção que você tem de ter o cuidado de Deus todos os dias da sua vida, fale dessa bênção que você tem que quando você dobra o seu joelho lá no seu quarto, você conversa com Deus. Fale para as pessoas: olha, você precisa desfrutar disso, você precisa conhecer esse Cristo. Como eu converso com esse Deus? Como um noivo, Ele simplesmente, amados irmãos, deseja que você sinta o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Você não vai conquistar nada pelo seu esforço próprio, mas Ele manifesta a sua graça e o seu amor pela sua vida, para que você possa ser recebido diante da sua presença como filho, como igreja, como a sua noiva. Portanto, venha. Você nunca fará o suficiente para merecê-lo, mas por intermédio da sua graça Ele te convida: vem viver como a noiva de Cristo, vem desfrutar do grande amor de Deus. Sua dívida já foi paga lá na cruz do Calvário, seu resgate já foi concluído.
seu acesso foi liberado ao coração do noivo, ele já anteviu quem você se tornará. Uma noiva gloriosa. Quero lembrar você que você é a herança de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Viva desta forma, como igreja de Cristo Jesus, Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. Aos 117 anos, você é a noiva de Cristo. Desfrute dos cuidados de Deus, viva debaixo dos cuidados de Deus e proclame esses cuidados àquelas pessoas que ainda não conhecem. Ele tem cuidado de você. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno e maravilhoso, obrigado, Senhor, porque, ó Deus, a Tua palavra nos traz, ó Deus, a realidade do Seu amor para conosco como igreja. E nesta noite, ó Deus, quando nós iniciamos, Pai amado, essa celebração dos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente, nós queremos, Deus, agradecer muito ao Senhor, Pai, por causa, ó Deus, dos Teus cuidados para conosco, Senhor. Nós não estamos aqui, ó Deus, por acaso, mas nós estamos aqui, ó Deus, porque um dia o Senhor nos chamou, porque um dia o Senhor nos vocacionou, porque um dia o Senhor nos santificou, porque um dia o Senhor nos tornou a sua noiva e decidiu cuidar de nós, Pai, e nós estamos agradecidos por esse cuidado, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, agora, para que possamos, Deus, compartilhar com aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem o Seu Evangelho, Senhor, para que possa, ó Deus, conhecer o Seu Evangelho, para que possa conhecer, ó Deus, os Seus propósitos, Senhor, para que possa conhecer, ó Deus, a salvação que está presente em Cristo Jesus, Pai, a vida eterna que está presente em Cristo Jesus, e assim, ó Deus, desfrutar dessas bênçãos e aguardar, Senhor Deus, aquele grande e glorioso dia, quando nós iremos estar com o Senhor na eternidade, o lugar que o Senhor já preparou para todos aqueles que creem no Seu nome. Louvado sejas, Pai, por este evento maravilhoso, Pai, da Sua presença no nosso meio, do Teu Santo Espírito cuidando de nós, e de o Senhor ser, Pai, a cabeça que dirige a todos nós como membros do Seu corpo, por intermédio de Jesus Cristo, o Seu Filho amado. Eis-nos aqui, Pai, como a Tua noiva. Eis-nos aqui, Senhor meu Deus, com a Tua igreja. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Sua glória e para a glória do Seu nome, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amados, eu quero convidar